Olá, turminha do sétimo ano. Esse vídeo vai ser diferente dos demais que eu tenho realizado até agora. Esse vídeo será para correção de atividades. Eu sei. Nós vamos aqui fazer uma correção do capítulo 2. Quem são os brasileiros? Eu sei, está aqui anotadinho no meu livro, tá? Que eu corrigi essa atividade no dia 10 de março. No entanto, quero gravar essa correção, certo? Para discutir algumas coisas em alguns pormenores, tá ok? Mas eu sei que pelo menos a maioria, né, eu deu visto. Então, vou realizar aqui esse vídeo para correção dessas atividades, certo? Vamos aqui. Explore seus conhecimentos. Eu gosto de fazer os vídeos com essa parte das atividades, porque ela engloba todo o conteúdo. Mas se surgir aquela duvidazinha, me manda aí uma mensagem no Classroom que a gente realiza aí a correção, tá certo, meus amores? Seguinte, primeira questão, página 36. Leia o texto e responda os itens. Se as palavras não são para encobrir as coisas, só há uma expressão para descrever o que se passou desde 1500. Conquista com o genocídio dos índios, seguida da colonização com a escravidão africana. Daí viemos. Em cima disso foram construídos os alicerces da nossa sociedade. Tem aí a referência, né, de onde ele foi retirado esse trecho. E temos aqui a opção A e a opção B. Que povos mencionados no texto formam a população brasileira? Opa! Né? No texto aí, quais são os dois povos que são citados? Mas não foi só esses dois, mas o autor aqui está perguntando qual é a referência que ele está perguntando? A do texto. E a do texto fala de outros, além de indígenas e africanos? Não, então vamos de acordo com o que está sendo pedido, ok? Agora vamos à letra B. Além deles, que outros povos contribuíram para a formação do povo brasileiro? Opa! Né? Aí, como a tia Kelly já deu aquela aula, vocês sabem quais são os outros povos que formaram, né? Que formam a nossa população, certo? Seguinte, promovemos esse debate em relação a essa mistura, né? Essa caldeirão cultural e miscigenado que é o Brasil. Vamos aqui para a segunda questão. Observe as pirâmides etárias e responda as questões. Meus amores, eu vou pegar como referência aqui a primeira, que data aí de 1950. Eu lembro que alguns alunos tiveram muita dificuldade em interpretar essa pirâmide etária. No entanto, mais uma vez, falando questão de legendas, porque lá em cima tem ó, jovens, adultos e idosos, e estão demarcados com diferentes cores. Opa! Já me ajuda isso aqui, né? Isso aqui é uma parte da legenda. Cada gráfico tem o ano que esse gráfico pertence. O primeiro gráfico é de 1950, lá daí homens e mulheres, certo? E aqui, né, milhões de pessoas. Então, você vê aqui o gráfico de população. 1950, a população de idosos, que é essa faixa azul. Olha só ia até 70 anos, né? Mais ou menos aí. Já partindo aqui para 2010, olha a faixa de idosos, essa parte azul, como já cresceu bastante. Significa que essa população, ela está envelhecendo, certo? Agora entrando aqui em outro contexto. Meus amores, a tecnologia fez com que a vida do homem mudasse bastante. Eu não estou falando tecnologia de celular, eu estou falando da tecnologia em descobertas e novas medicações. Por exemplo, bem antigamente, 50, 60 anos atrás, se uma pessoa fosse diagnosticada com diabetes, ou ela ficava zerada de comer doce e teria uma sobrechance de vida, mas o costume de se comer o doce era difícil,
né? Então ia implicar em outras coisas também. E hoje em dia não, se há medicamentos, há alimentos que diabéticos podem consumir, né, sem botar em risco a sua vida. Então, galerinha, olha a tecnologia, isso é tecnologia. Imagina aí, tem medicamentos que podem amenizar a diabetes. Então, a questão de envelhecer e essas doenças que se instalam quando a gente está mais velho, elas têm remédio. Então, isso deu uma sobrechance de vida maior, certo? A população está envelhecendo sim, mas está envelhecendo com uma certa qualidade de vida. Então, vamos aqui na letra A. Analise as pirâmides etárias do Brasil. O que houve com a população brasileira de 1950 a 2010? Considere aspectos demográficos como a taxa de natalidade, de mortalidade, taxa de fecundidade e relacione-as com a condição de vida da população. Olha só, né? Até aqui para explicar o gráfico acabei meio que entrando na resposta, porque houve momentos que houve como é que se diz aqui, a taxa de fecundidade estava grande, né? E depois a taxa dos idosos aumentou também. Então tudo isso, gente, antigamente havia também muita morte de recém-nascidos, não só os recém-nascidos, mas as mães, porque não existiam exames, não existia a questão do pré-natal. Então muitas mulheres acabavam vindo a falecer na hora do parto, não só a mulher, mas também a criança. Então essa taxa, quando começaram a ocorrer políticas para a saúde da mulher, aí começaram a diminuir essa questão de, por exemplo, hoje em dia, se tem uma mulher está grávida, ela tem o bebê, como se diz aqui no Ceará, está atravessado, não está na posição de nascer, existem exercício, existem todo um preparo para esse parto. Se a criança não desvira, aí vão partir para um parto cesáreo. Então, isso é tecnologia e salva vidas, certo? Letra B. Se a tendência observada na pirâmide continuar, que consequências sociais poderão ocorrer? Opa! Mais uma vez, né, quando eu fui explicar a pirâmide, entrei na resposta. Essa questão da nossa população está envelhecendo. A mulher entrou no mercado de trabalho, ela também participa ativamente da economia de casa, existem mães que são chefes de família, não é? Que trabalham e que sustentam uma casa com o dinheiro do seu salário. Então, ela pensar para ter filhos vai ficar um pouco mais complicado, certo? Visto que algumas políticas e algumas empresas, geralmente algumas mulheres quando têm filho e retornam à empresa com 1 mês ou 2 meses são demitidas, então ficam meio receosas de terem filhos, certo? O que não era para acontecer, salvaguarda aí, certo? A população envelhecendo, meus amores, vai ter uma falta de mão, vai ter um colapso na mão de obra, certo? E um colapso na questão da aposentadoria, porque a galera envelhecendo e não tem ninguém para repor, ninguém para estar pagando os benefícios, como é que futuramente as pessoas irão se aposentar? Então, essa é uma das sequelas da população estar envelhecendo, certo? Por isso que a palavra de ordem, sempre que eu falo para vocês, é equilíbrio, certo? Nós devemos encontrar um equilíbrio e os governos devem encontrar formas de políticas públicas não punir por ser mulher. Tipo aquela frase, a mulher engravida, ela tem direito à licença maternidade, então, isso tolhe muito de algumas mulheres que estão inseridas no mercado de trabalho a engravidar, preferem estar ali no emprego do que engravidar com medo de sair do mercado de trabalho, ficar defasada, certo? Porque isso acontece. Às vezes uma mulher vai após 2 meses ser demitida, voltou de uma licença maternidade,
2 meses foi demitida. Quando ela vai atrás de um emprego, as pessoas dizem, você está defasada do mercado, passou 6 meses fora. Então, também há esse preconceito. Olha aí, a gente começou a estudar uma pirâmide de faixa etária, foi vendo todo um problema social por trás dessa pirâmide social, né? Olha aí que incrível. Vamos aqui agora para a questão 3. Explique o que é bônus demográfico. Quais são as vantagens dessa situação? Que ações devem ser tomadas para um bom planejamento futuro? Olha só, bônus demográfico é quando o PEA, população economicamente ativa, nós já discutimos isso em sala, certo? Eu sou o PEA, eu faço parte do PEA, população economicamente ativa. Vocês, alunos, ainda não, podem ter mesada, podem ter aluguel de casa, mas vocês não são PEA. Botem isso na cabeça, certo? Quando o número de pessoas economicamente produtivas é maior do que a parcela da população dependente. Isso é um bônus demográfico e isso é muito bom para a economia, certo? Quando não há esse desequilíbrio. As vantagens são grandes, o número de trabalhadores capazes de produzir pelos mais jovens e idosos, certo? Então, a população adulta que está economicamente ali ativa, ela produz para a manutenção dessas outras classes. Então, isso é muito bom para uma sociedade, para um país, aliás, certo? Vamos agora aqui para a questão 4. A população do Brasil encontra-se igualmente distribuída em seu território? Justifique sua resposta. Opa! Isso aqui nos cabe a olhar aqui na página 29. Brasil, densidade demográfica. Olha aqui os vazios demográficos que existem no nosso país. Essa população está distribuída de forma igualitária? Não. Enquanto há um inchaço em São Paulo, há um vazio demográfico lá no Pará, né? Então, há locais que está lotado, gente, e outros locais que estão, né, e não tem tanta habitação, certo? Então, a população não é igualmente distribuída, visto que a ocupação colonial brasileira se deu pelo litoral. Após a exploração ali do litoral, foi que o homem pensou em adentrar o território. Então, isso o quê? As faixas litorâneas do Brasil são densidades demográficas altíssimas. Já nas entranhas, né, pelo interior mais do Brasil, a população é bem baixa, certo? Vamos aqui para a questão 5. Leia os dados do IBGE sobre a composição étnica da população brasileira e responda os itens a seguir. Temos aqui, né, gráfico não, gente, é uma planilha sobre dados, distribuição da população brasileira por etnia. Temos aqui pardos, brancos, pretos, indígenas e amarelo e a diferença entre 2000 e 2010, certo? Com base nos dados da tabela que se pede, o que se pode dizer sobre a composição étnica do povo brasileiro, certo? Que há uma grande densidade demográfica. Além disso, entre esses anos aqui, a população miscigenou ainda mais, certo? Há um aumento, tipo os pardos, eram de 38,4%. Em 2010, aumentou para 43,1%. Então, se miscigenou ainda mais, certo? Qual o principal período de tempo considerado na comparação dos dados? 2000 a 2010. Nesse período, o que ocorreu com cada grupo étnico? Então, você vai olhar aqui as opções, né? Acabei de dar um exemplo aqui, os pardos aumentaram, na questão dos brancos já diminuiu, né? E os indígenas permaneceram na mesma faixa, certo? Vocês têm que sempre estar voltando ao gráfico, tá certo? Com base no que você estudou nesse capítulo,
E observando os dados da tabela, o que se pode dizer sobre as leis relacionadas às questões étnicas no país? Não há a questão de políticas públicas voltadas para as minorias, como indígenas, né, pretos. Não há. Infelizmente, no Brasil, não há uma política pública voltada para essa população, certo? Ah, tia, mas tem as cotas, mas as cotas são mal interpretadas, meus amores, certo? Porque eu acredito que ninguém deva ser, tipo, eu vou te dar uma ajudinha porque você tem menos inteligência. Não é isso. Mas vocês acham realmente que um aluno que estuda numa escola onde ele tem greve, onde a falta de professor é lasciva, vai competir em pé de igualdade com um aluno que tem acesso a N tecnologias para estudar, tem professor online, existem as videoaulas, material atualizado, e aí? Eles vão competir para entrar na universidade em pé de igualdade? Fica difícil, né? Então tem que se observar isso aí, a qualidade do nosso ensino, certo? Seguinte. Questão 6. Observe o gráfico a seguir e responda o que se pede. Nós temos aí, né, um gráfico de 1960 e uma projeção até 2030. Não podemos dizer que isso aqui é uma informação, porque 2030 seria uma projeção, certo, do que poderia vir a acontecer. O gráfico, taxa de fecundidade, 1960, 2030. O que ocorreu com o número médio de filhos por mulheres de 1960 a 2010? Quais são as causas desse comportamento demográfico? Então, o gráfico vai até 2030. No entanto, né, a questão só pede o que? Até 2010. Então, verificamos aqui, tá? Quanto à fecundidade, né? Mais ou menos, em 1960, as mulheres tinham quantos filhos? 6, né? Em 2010, ela já tem aí na base de uns 2. E olhe lá, certo? Porque ninguém tem 1,9 filhos, né, meus amores? Olha só, diminuiu. Opa! Por hora tá ok essa opção. Vamos lá, letra A aqui. A queda da taxa de fecundidade brasileira está relacionada à crise econômica e às altas taxas de desemprego que atingiram o país durante as décadas de 80 e 90. Não é essa a opção, certo? Diminuiu, mas não foi por essa razão, certo? Vamos aqui na nossa opção, que é a opção D. Diminuiu o custo de manutenção de vida urbana, o crescimento de números de mulheres no mercado de trabalho e a disponibilidade de métodos contraceptivos resultaram na redução da taxa de fecundidade. Então, olha aí a tecnologia, certo? A mulher teve a chance de escolher de engravidar ou não, mesmo estando em um relacionamento estável, por conta do que? Métodos contraceptivos. Mas se eu tomar pílula, me dá um monte de coisa ruim. Tem outros métodos, certo? O advento da camisinha, enfim, outros métodos contraceptivos fizeram com que... E a mulher está inserida no mercado de trabalho, então... Isso fez com que a fecundidade viesse a diminuir, certo? Diferencie população absoluta de população relativa. População absoluta é o número total de habitantes dividido pela área territorial de um local. População relativa é o número total de habitantes de um local. Negativo. Vamos aqui na opção B. População absoluta é o número total de habitantes de um local. Total. Aqui tem 50 pessoas. Pronto, fechou. População relativa é o número de total de habitantes dividido pela área territorial de um local, divididos por metro quadrado, né? Então, a letra B é a opção correta, tá, meus queridos? Vamos aqui, oitava questão, na página 39. Considerando a noção de país populoso e povoado, assinale a alternativa correta. O Brasil é um país populoso, pois tem grande população absoluta
e é muito povoado, pois apresenta alta densidade demográfica ou população relativa, principalmente no litoral. Essa opção, algumas partes delas estão corretas, outras já derrubam a opção, certo? Por isso que quando eu coloco questões fechadas, eu peço leiam as opções completamente, porque parte dessa opção pode estar correta, aí vocês já marcam, mas o restante já deixa a sentença errada, certo? Letra C, que é a resposta correta. O Brasil é um país populoso, pois tem grande população absoluta, mas é pouco povoado, pois apresenta baixa densidade demográfica ou população relativa, concentrando maior densidade no litoral, certo? Sobre os territórios quilombolas, pode-se afirmar que, estamos agora na 9ª questão, encontra-se juntamente com as terras indígenas concentradas na região centro-oeste. Opa! Terra indígena no centro-oeste? Negativa, aí já deixou essa opção errada, certo? Devem ser consideradas áreas de proteção, porque contribuem para a preservação da história do país. Essa opção é a mais acertada, certo? Letra C. Questão 10. Observe um mapa com a distribuição geográfica das terras indígenas no Brasil, página 22, onde se concentra a maior parte delas. Por quê? Lá na página 22, né? As terras indígenas, né? A legenda aqui, ó. Essas partes verdes aqui no mapa são terras indígenas. Ela está concentrada no centro-oeste, de acordo com esse mapa, né? Seguinte, na região norte, letra A, tá? Na região norte, essa distribuição ocorre porque o processo de ocupação do território brasileiro foi caracterizado por um povoamento litorâneo, que é o grande responsável pela interiorização dos nativos. Então, quanto mais o branco ia ocupando o litoral, mais os nativos iam adentrando o território, certo? Então, por isso, né, na região norte é que fica mais essa área indígena, certo, meus amores? Vou ficando por aqui, espero que corrijam as atividades e não vão só circulando as opções aqui que eu disse, realmente realizem a leitura e tirem as dúvidas, tá? Beijo, beijo, tchau, tchau, até a próxima!